E se eu te contasse que um menino de 11 anos salvou uma cidade inteira pilotando um avião? Que quando o piloto desmaiou no ar, uma criança assumiu os controles e trouxe todo mundo em segurança? Que as pessoas na torre de controle não acreditaram no que estavam vendo? Esta é a história mais incrível que você vai ouvir hoje. Uma história sobre coragem, amor e como às vezes os heróis têm apenas 11 anos de idade. Antes de começar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E se ainda não é inscrito, aperta esse botão, porque histórias como essa mexem com o coração. Mas eu tenho que avisar, prepare os lencinhos, porque o que você vai descobrir sobre Lucas vai te fazer repensar tudo sobre o que uma criança é capaz de fazer. Nossa história começa numa cidade pequena no meio da Amazônia, um lugar chamado Coari. Você provavelmente nunca ouviu falar, mas tinha 85 mil pessoas vivendo lá. E uma dessas pessoas era a doutora Marina, a única médica de crianças da cidade inteira. Marina tinha um filho de 11 anos chamado Lucas, um menino normal, que ia para a escola, brincava com os amigos, mas tinha uma paixão: aviões. Desde pequeno, Lucas era obcecado por aviões. Enquanto outras crianças sonhavam em ser jogador de futebol, ele sonhava em voar. Tudo mudou numa quinta-feira. O maior temporal da história atingiu a região. Chuva como nunca se viu. Ventos que derrubaram árvores centenárias. Alagamentos que isolaram a cidade completamente. Em 48 horas, Coari ficou sozinha no mundo. Sem estrada, sem comunicação, sem nada. E foi aí que o pesadelo começou. Doutor Marina, chegou mais uma criança, disse a enfermeira carregando um menino de 4 anos que mal conseguia respirar. Era pneumonia grave, o caso número 47 em 2 dias. Marina olhou para o estoque de remédios e sentiu o coração gelar. Quase não sobrava nada. Com esse ritmo, ela pensou, amanhã não vamos ter mais remédio nenhum. Pior ainda, o gerador do hospital estava falhando. Sem luz, os aparelhos que mantinham 8 bebês vivos iam parar de funcionar. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Lucas, vendo o desespero no rosto dela. Filho, a cidade ficou isolada. Sem remédios, muitas crianças vão morrer. Lucas conhecia cada uma daquelas crianças. Eram vizinhos, colegas de escola. A ideia de perdê-las era impossível de aceitar. E não tem como alguém trazer remédio de avião, Marina suspirou. Filho, nenhum piloto aceita voar com essa tempestade. É muito perigoso. O que Marina não sabia é que Lucas guardava um segredo. Um segredo que estava prestes a salvar a cidade inteira. 2 anos antes, Lucas havia conhecido seu vizinho, Coronel João, um homem de 72 anos que morava na casa ao lado. O coronel tinha sido piloto da Força Aérea por 45 anos, mas sua carreira havia terminado de forma injusta. Salvou 200 pessoas numa enchente, mas foi culpado por danos no avião. Perdeu tudo. Aposentado à força, o coronel vivia sozinho, amargurado, até o dia que flagrou Lucas no quintal, brincando num simulador de voo que ele mesmo havia construído. Menino, onde você aprendeu a voar assim? O coronel perguntou impressionado. Lucas ficou vermelho. Desculpa, coronel, eu sei que faço barulho. Barulho? Garoto, você voa melhor que muito piloto formado. Quem te ensinou? Ninguém. Eu estudo sozinho. O coronel não acreditou. Decidiu testar o menino. Fez perguntas técnicas que só pilotos experientes saberiam responder. Lucas respondeu tudo perfeitamente. Como você sabe essas coisas? Eu leio todos os manuais. Sei como funciona cada parte do avião. Naquele momento, o coronel encontrou um novo propósito na vida. Começou a visitar Lucas todo dia, ensinando tudo o que sabia sobre voar. Lucas, qualquer um pode decorar um manual. Mas ser piloto de verdade é entender que você tem vidas nas suas mãos. Por 2 anos, o coronel ensinou Lucas tudo sobre aviação. Como ler o tempo, como pousar em emergência, como manter a calma quando tudo dá errado. Coronel, eu nunca vou pilotar um avião de verdade, né? Lucas perguntou uma vez. Menino, idade não define competência. O coração define. O coronel não sabia que essas palavras iam se tornar realidade. Na madrugada daquele dia terrível, a situação ficou desesperadora. O gerador do hospital falhou. Sem energia,
Os 8 bebês na UTI tinham poucas horas de vida. As 47 crianças com pneumonia estavam cada vez piores. Doutora Marina não dormiu. Corria de um leito para o outro, tentando manter as crianças vivas com o pouco que tinha. Deus, me ajuda, ela sussurrava. Lucas também não conseguia dormir. Ficou grudado no rádio, ouvindo os pedidos desesperados da mãe. Por favor, alguém precisa tentar. São crianças inocentes. A resposta era sempre a mesma. Doutora Marina, não temos piloto disposto a arriscar. É impossível voar nessas condições. Foi então que o milagre aconteceu. Uma voz diferente cortou o rádio. Torre de Manaus, aqui é comandante Roberto. Aceito a missão. Silêncio total. Depois, comandante, o senhor tem certeza? Tenho 35 anos voando. Se tenho uma chance de salvar essas crianças, eu vou tentar. Lucas correu para o quarto da mãe. Mãe, um piloto aceitou vir. Marina chorava de alívio. Filho, esse homem está arriscando a vida para salvar nossas crianças. Comandante Roberto era uma lenda. 35 anos voando, tinha enfrentado de tudo, mas nunca algo tão perigoso. Às 6 da manhã. Torre, aqui é Roberto, decolando para Coari com 15 toneladas de remédios. Em Coari, todo mundo parou para ouvir. O avião estava vindo. 90 minutos entre a vida e a morte. Estou voando, mas a turbulência está pesada. Roberto chegando em Coari em 45 minutos. Iniciando descida. Então o pior aconteceu. Torre, socorro, estou tendo um infarto. Não consigo controlar o avião. Desespero na voz. Depois, silêncio. Roberto, responda. Responda. Nada. No radar, o avião começou a cair. 180 pessoas a bordo. 15 toneladas de remédios. Tudo perdido. Lucas olhou para a mãe chorando. Olhou pela janela e viu o coronel no quintal, também ouvindo tudo. Foi quando tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Mãe, eu vou naquele avião. Marina olhou para o filho como se ele tivesse enlouquecido. Lucas, você tem 11 anos. Mas eu sei pilotar. O coronel me ensinou tudo. Eu posso pousar aquele avião. Filho, você nunca pilotou um avião de verdade. Mas conheço cada botão, cada procedimento. Mãe, 180 pessoas vão morrer. Nossa cidade vai morrer. Eu sou a única chance. Nesse momento, o coronel apareceu na porta. Doutora Marina, o menino tá certo. Coronel, não podemos colocar uma criança numa situação dessas. Doutora, eu treinei Lucas por 2 anos. Ele sabe mais sobre aquele avião que muitos pilotos formados. E mais importante, ele tem o coração no lugar certo. O coronel olhou para Lucas. Menino, se você tem coragem de tentar, eu consigo te colocar naquele avião. Mas me responde, você tem certeza que consegue? Lucas pensou nas 47 crianças morrendo, nas 180 pessoas perdidas no avião. Coronel, eu prometo que vou trazer todo mundo em casa. Em 20 minutos, o coronel conseguiu um milagre. Seus contatos na Força Aérea autorizaram uma operação nunca tentada, interceptar um avião comercial com um helicóptero militar. Major, preciso de um helicóptero agora. É emergência nacional. Coronel, o senhor não tem mais autorização. Major, 180 vidas estão perdidas num avião sem controle. Uma cidade inteira vai morrer. Este menino é nossa única chance. Silêncio. Depois, helicóptero estará aí em 15 minutos. O helicóptero pousou na chuva. O piloto, o capitão Marcos, quando viu Lucas, quase cancelou tudo. Coronel, isso é loucura. Não posso colocar uma criança numa operação militar. Capitão, você vai fazer uma transferência aérea. Este menino vai assumir aquele avião, confie em mim. Durante o voo, o coronel fez a pergunta final. Lucas, última chance de desistir. Quando você entrar naquele avião, não tem volta. Ou você pousa, ou todos morrem. Tem certeza? Lucas olhou pela janela e viu o avião voando descontrolado. Imaginou as pessoas desesperadas lá dentro. Imaginou sua mãe tentando salvar crianças sem remédio. Coronel, eu nasci para esse momento. A transferência foi a coisa mais perigosa já feita na aviação brasileira. Com o helicóptero voando do lado do avião, Lucas saltou para dentro. Quando pisou no avião, encontrou o caos. Comandante Roberto desmaiado, copiloto em pânico, passageiros gritando.
Avião despencando. Quem é você, garoto? Gritou o copiloto. Sou Lucas, vim assumir este avião. Você tá louca? É uma criança? Lucas caminhou até a cabine com uma calma impressionante. Sentou na cadeira do piloto, ajustou tudo. Torre de Manaus, aqui é Lucas, assumindo o comando do avião. Silêncio total. Depois. Repita. Quem tá falando? Torre, aqui é Lucas, 11 anos. O piloto desmaiou, vou pousar em Coari. Lucas, você disse 11 anos? Isso mesmo. Estudei este avião por 2 anos. Agora me ajudem a pousar antes que a tempestade piore. Dentro do avião, o pânico virou espanto. Lucas mexia nos controles como um veterano. Corrigiu a posição do avião, controlou a velocidade. Pessoal, ele falou no microfone. Aqui é o piloto Lucas. Sei que parece estranho, mas prometo levar vocês em segurança para casa. Uma passageira gritou. Ele é criança. Vamos morrer. Senhora, a escolha não é entre um adulto e uma criança pilotando. É entre eu pilotando e ninguém pilotando. Prefiro que confiem em mim. As condições no aeroporto de Coari eram terríveis. Pista molhada, vento forte, quase não dava para ver nada. Condições que até pilotos experientes evitariam. Lucas, as condições tão críticas, melhor esperar o tempo melhorar. Torre, tenho 15 toneladas de remédios e uma cidade morrendo. Quantas pessoas vão morrer se eu esperar? O controlador sabia a resposta. Dezenas de crianças não passariam da noite. Lucas, você tem certeza que consegue pousar nessas condições? Torre, treinei para esse momento a vida inteira. Vou pousar. Lucas iniciou a aproximação com uma precisão que impressionou até pilotos experientes ouvindo pelo rádio. Torre começando o pouso. Autorização para pousar. Lucas autorizado. Vento forte, chuva pesada. Boa sorte, comandante. O avião apareceu das nuvens como um fantasma. Na torre, controladores veteranos assistiam em silêncio. Era impossível uma criança conseguir. Mas Lucas não era uma criança comum. Era o resultado de 2 anos de treinamento com um dos melhores pilotos do Brasil. Era conhecimento puro movido por amor puro. A aproximação foi perfeita. Velocidade certa, alinhamento perfeito. Quando o avião tocou o chão, foi suave como uma pena. Torre pousado e seguro, parada completa. Silêncio de 10 segundos. Depois, Lucas, foi o pouso mais perfeito que já vi em 30 anos. Dentro do avião, 180 pessoas choravam de emoção. O menino de 11 anos havia acabado de fazer um dos pousos mais difíceis da história. Quando Lucas saiu da cabine, encontrou todo mundo em pé, aplaudindo. Lágrimas, emoção total. Obrigado por confiarem em mim. Agora vamos salvar nossa cidade. Em 2 horas, os 15 toneladas de remédios estavam no hospital. O que aconteceu depois foi o milagre que toda a cidade esperava. As 47 crianças com pneumonia receberam antibióticos. Em 6 horas, todas respiravam normal. Os diabéticos em coma receberam insulina e acordaram. Os 8 bebês na UTI voltaram a ter suporte. Doutora Marina trabalhou 18 horas seguidas salvando cada criança. Quando terminou, desabou a chorar. Filho, você salvou nossa cidade. Não salvei sozinho, mãe. O comandante Roberto arriscou a vida. O coronel me ensinou tudo. Eu só fiz minha parte. Comandante Roberto foi levado para Manaus, mas se recuperou. Antes de partir, falou com Lucas. Menino, em 35 anos voando, nunca vi nada igual. Você voou melhor que qualquer piloto que conheço. Comandante, o senhor é o verdadeiro herói. Arriscou sua vida por pessoas que nem conhecia. Lucas, um conselho. Nunca perca essa humildade. Vale mais que qualquer habilidade. A história de Lucas virou notícia no mundo inteiro. CNN, BBC, todos os jornais contaram a história do menino que pilotou um avião para salvar uma cidade. Ofertas choveram. Lucas, queremos te contratar. $500 mil por ano. Obrigado, mas não aceito. Quero estudar medicina como minha mãe. Aviação é meu hobby, salvar vidas é minha vocação. O coronel João recuperou sua licença de piloto. Este menino me ensinou que idade não define competência, coragem define. A Força Aérea criou um programa especial para jovens talentosos. Se chama Projeto Falcão.
em homenagem ao coronel que descobriu Lucas. Lucas, aos 16 anos, é o aluno mais jovem já aceito na Academia da Força Aérea. Não por favor, mas por mérito total. Lucas, você se arrepende de ter arriscado tanto? Jamais. Descobri que quando somos movidos por amor verdadeiro, somos capazes de coisas que nem imaginávamos. Doutora Marina continua cuidando das crianças de Coari, mas agora com um hospital completamente equipado. As doações que vieram depois da história transformaram tudo. Comandante Roberto voltou a voar. Aquele menino me ensinou que heroísmo não tem idade, tem coração. Assim, nos 10 anos. Depois, Tenente Lucas, 21 anos, é o piloto mais jovem da Força Aérea a comandar missões de resgate. Já salvou mais de 2.000 pessoas na Amazônia. Toda vez que pousa em Coari, as crianças que ele salvou há 10 anos estão lá. Hoje, adolescentes saudáveis, estudando, sonhando. Comandante Lucas, obrigada por ter me dado a chance de crescer. Obrigado por ter me dado a chance de descobrir quem eu realmente sou. A história de Lucas virou lenda na aviação mundial. Não só por ter pilotado um avião aos 11 anos, mas por ter provado que competência não tem idade quando vem do coração. Hoje, pilotos do mundo inteiro conhecem o pouso de Coari, considerado um dos mais perfeitos da história, feito por um menino de 11 anos. Mas para Lucas, o título que mais orgulho dá não é o menino que pilotou um avião. É o menino que salvou sua cidade. As pessoas sempre perguntam como consegui pilotar aquele avião. A resposta é simples. Quando você tem 47 crianças morrendo e 180 pessoas perdidas no ar, você não pensa na sua idade. Você pensa só numa coisa: como salvar quem você ama. E então, ele conclui com a frase que ficou famosa no mundo inteiro. Descobri que quando somos movidos por amor verdadeiro, o impossível se torna apenas difícil, e o difícil se torna apenas questão de querer. A história do menino que pilotou um avião para salvar sua cidade continua inspirando pessoas no mundo inteiro, provando que heroísmo não tem idade, competência não tem limites e que o amor verdadeiro pode literalmente mover aviões. E às vezes, os maiores heróis têm apenas 11 anos de idade.